Hoje você vai aprender, hoje eu explico para você sobre o que aconteceu com as civilizações, por que eu falo tanto de Cyberpunk, Steelpunk, Cyberpunk, Dieselpunk, tem até Atompunk, entre outras, Hydropunk, tá? Por que eu venho falando isso para você? Se você não faz nem ideia do que é isso, provavelmente você vem assistindo os meus vídeos, né? Aí, de repente, você está começando a assistir os meus vídeos, você encontra lá um exoesqueleto, um robô, seres imensos, coisas que não se encaixam na nossa realidade. Coisas que sumiram, foram abafadas ou que simplesmente não fazem parte da construção da nossa sociedade. Ok? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem um vídeo no meu canal que eu chamo esse vídeo de O Grande Cataclismo Cíclico, tá? É um livro conhecido como Adão e Eva, ok? Não foi Adão e Eva que escreveu, não é apócrifo. Foi um cara que era geólogo, não sei, o cara ele trabalhava com cataclismos para o governo americano. E ele começou a chegar a um certo ponto, no consenso dele, que a cada tantos anos acontecia um cataclisma e a sociedade era resetada. Inclusive isso passou até na televisão, como o pulso eletromagnético do Sol, que iria resetar a tecnologia e nós voltaríamos para a Idade das Trevas. Então, simplesmente, de fato, esse cara começou a escrever que essas coisas aconteciam. Esse livro foi censurado pelo governo americano e veio a ser público no ano de 2020, tá? Só que aí você tem agora uma informação que a sociedade ela entra em colapso. A sociedade é o seguinte, ela vai construindo e quando ela está no auge da tecnologia, que também é ocultista, simplesmente vem um grande cataclisma, reseta tudo. Não estou dizendo que vai ter um próximo, estou dizendo que é o que aconteceu no passado. E aí você consegue entender por que tem hieroglifos egípcios no Brasil, tem coisas dos vikings no Brasil, coisas de Israel no Brasil. Meu irmão, como é que pode ter viking, pode ter alemão, pode ter tanta coisa no Brasil de civilizações diferentes? É porque são achados arqueológicos de civilizações diferentes, mas que foram feitas em épocas diferentes. Então teve um grande cataclismo que acontecia periodicamente. Não sabemos a razão e a existência disso, mas vinha acontecendo. Então cada sociedade que foi construída e que foi destruída por esse cataclismo, nós começamos a catalogar essas sociedades baseadas em suas tecnologias. Eu não sou o pesquisador que está à frente disso. Tem outras pessoas. Os russos estão muito mais à frente do que eu estou, tá? Os eslovênicos, pessoal da Europa, tem muita gente que está acima. Eu só estou trazendo as informações para vocês aqui, tá? Em primeira mão. Mas basicamente é o seguinte, nós temos 4 grandes civilizações, tá? Essa imagem que você está vendo agora aí, tá? É um conceito, não é real. Alguém desenhou isso aí, é um conceito, tá? E essa imagem, ela vai retratando o que são cada civilização. Por exemplo, eu vou explicar Cyberpunk por último, tá? Nós temos aqui a Dieselpunk, tá? Dieselpunk. O que é Dieselpunk? É o uso extensível de fósseis. Você usa muito petróleo, muito petróleo. E toda a tecnologia da sociedade é baseada em motor a combustão. Então você tem grandes equipamentos que são feitos a combustão. Sabe quem utilizava essa tecnologia? Tem aqueles filmes chamados Sherlock Holmes, que eu não lembro qual a sequência de Sherlock Holmes, tá? Que foi feito com aquele Robert Downey Jr., que ele está controlando um robozão gigante, uma aranha gigante, e que está saindo fumaça preta por cima. Aquilo ali é uma tecnologia, um conceito de dieselpunk, que é usar o diesel como fonte energética. Então o dieselpunk é isso, eles vão desenvolver na sociedade baseada nessas premissas, tá? Isso é o dieselpunk. Nós temos também, além disso, a sailpunk, tá? Que é essa aqui, ó. Que você fica abismado quando você vê, por exemplo, navios voando no céu. Falei, meu irmão, como é que pode navio voando no céu? Porque simplesmente eles tinham alguma tecnologia de gravitron baseadas em cristais. É como eu digo para você, hoje os processadores dos computadores são feitos de ouro, ligas metálicas, e o ouro tem a sua condução. Vai chegar um certo ponto que o hardware, o objeto químico, o ouro, não vai conseguir mais conduzir. O ouro tem um limite de condução. Não importa a curva exponencial de evolução do software. Quando chegar no limitador do hardware, que é o composto químico, não evolui mais. E aí vai ter que haver uma migração tecnológica. Essa migração sai do ouro para ir para o
por platino, tungstênio, né? Isso para ligas metálicas, mas também chega a ser grafeno, grafite, tem nióbio, né? Que são ligas que conseguem conduzir até um pouco melhor do que o ouro, tá? E aí, quando chegar no limiar dessa tecnologia, vou começar a usar o quê? Cristais. Porque o cristal ele conduz na velocidade da luz. E a velocidade da luz, nós sabemos, né, pelo menos até onde nós temos o conceito, que é a maior velocidade do universo. E se você tem um objeto que conduz na velocidade da luz, tá, você consegue ter um grande avanço tecnológico. Então, na tecnologia do Cyberpunk, que na minha opinião foi uma das maiores que teve, eles usavam cristais. Cristais como fontes energéticas, como transmissão de informação. E esses cristais eles eram responsáveis por fazer a levitação desses navios. Então, por exemplo, os navios, eles tinham esses objetos, que eu não faço nem ideia como é que funcionava, que faziam com que eles levantassem e fossem aos céus, e ao mesmo tempo eles aterrissassem. Por que existe a tecnologia Cyberpunk? Por que ela foi desenvolvida? Porque, como é dito em Gênesis 6, havia Giburins, Néfilis, os filhos dos anjos caídos, com as mulheres. Anjos têm tecnologia. É só você ler o livro de Enoque. Samael e seus anjos enamoraram das mulheres, desceram pelo monte Hermon amaldiçoado, deram origem a gigantes, em troca repassaram a sua tecnologia proibida para os homens. Então, simplesmente, essa tecnologia ela é angelical. Os anjos têm tecnologia. Só que, com o advento dos gigantes, o ser humano tinha que viver ou em cavernas ou no céu, porque não tinha mais. Os Néfilis caçavam seres humanos. É como aquele filme Cloverfield, né? 1900, eu não sei, tem uma trilogia Cloverfield aí. É o filme que os monstros atacam a cidade. Aquilo ali, ninguém dava conta daqueles monstros. Aí começaram a viver ou nos céus ou simplesmente no chão. Inclusive, eu não sei se eu cheguei a colocar essa imagem aqui. Provavelmente deve estar no meu vídeo passado, mas eu pego ela aqui só para te mostrar uma coisa que é interessante. Por causa disso, os caras falavam no passado que tinham cidades voadoras. Cidades voadoras. Por quê? Porque simplesmente esses seres enchiam o saco, né? Então, simplesmente, nós temos aí o Cyberpunk. Também foi exterminado. Aí nós temos o que? Steampunk, tá? Que na minha visão é a mesma coisa que o Dark Punk. Depois você vai entender. Que é uma tecnologia de cristais também, tá? Só que o pessoal chamava de misticismo, né? Porque esses cristais transmutavam as coisas, né? Então, Steampunk é praticamente uma... Como é que eu posso explicar para ficar fácil de você entender? É como se fosse o Senhor dos Anéis. É como se fosse a tecnologia do Senhor dos Anéis. Parece magia, mas é ciência. Tá entendendo? Não temos tantos dados da Steampunk, não temos. Inclusive, eu acho que deve ter um jogo chamado Dishonored, que usa um pouco dessa tecnologia, mas nós não temos. E nós temos referências de outras tecnologias. Por exemplo, nós temos a Solarpunk, que é uma civilização que é constituída energeticamente baseada na energia do Sol. Temos a Hydropunk, que é baseada em reatores de hidrogênio, que são muito mais fortes do que os atômicos. Temos também a Atompunk, que é uma civilização tipo os Jacksons, uma civilização que foi constituída baseada em energia nuclear, tá? Tivemos aí a Steelpunk, que assim, é a que mais é desconhecida por todos nós, que os caras que são pesquisadores. Biopunk é aquela que você conhece como Avatar, que simplesmente os caras conseguem extrair energia da natureza, tá? Inclusive tem referências disso. As árvores no passado também eram energéticas, então eles usavam a árvore como fonte energética. Então eles usavam isso. Depois as árvores não passaram a mais dar energia. Então era biopunk, tá? Nós temos a raypunk, que é a tecnologia baseada em laser, tá? Que o pessoal usava, eles tinham algum composto que eles produziam que fazia laser. Inclusive, aqueles sabres de luz lá do Star Wars era uma tecnologia bem conhecida por essa civilização, tá? Armas a laser, espada a laser, tudo isso aí. Laser era a Cyberpunk, tá? Nós tivemos a Cyberpunk, que eu vou explicar agora, daqui a pouquinho, a Dieselpunk e a Strappunk, né? Que era simplesmente um mundo caótico no deserto com grande tecnologia. Por que deserto? Como é que eu vou explicar isso aqui sem tomar uma advertência? Basicamente é o seguinte, tá? Vamos dizer que existe algo no céu,
que é de acrílico, tá? E com as guerras nucleares transformou aquilo ali em areia. Então a civilização foi corrompida, destruída, e eles começaram a usar os destroços que sobraram de outras civilizações para constituir tecnologia, chamada Cyberpunk. Nada mais é do que usar sucata. É tipo aqueles filmes de Star Wars que os caras vivem num planeta de lixo. É isso aí, é Cyberpunk, tá? Agora o que é Cyberpunk? Cyberpunk é isso aqui, ó. Tudo tem fio, tudo que liga a energia tem fio. É simples assim. A energia principal nossa, ela vem de carvão, vem de usina nuclear ou vem daquelas usinas hidrelétricas. É simples assim, transmitida por redes com fio, com transmissores, capacitores, transformadores, até chegar na sua casa. E isso é conhecido como Cyberpunk, tecnologia de fio. E aí o wireless que nós usamos para transmissão de dados, segundo o Nikola Tesla, foi criado para transmitir energia, mas usaram para dados. Então nós temos a Cyberpunk. Então nós temos aqui 4 grandes tecnologias que marcaram época, e nós temos essas menores aqui, ó, tá? Essas menores aqui, Hydropunk, Solarpunk, entre outras. Nós tivemos também as dinastias, tá? Deixa eu voltar a imagem aqui. Isso aqui é considerado como dinastia, que era como as coisas viviam no passado. Só que isso aqui já é um pouco meio fantasioso. Eu não quero aprofundar no meu canal nisso aqui para não cair em descrédito. Mas provavelmente essas dinastias elas chegaram a existir. Então nós temos essas tecnologias, tá? O pessoal, eles falam que isso aqui de fato aconteceu. Só que cada reset cíclico do planeta constitui-se uma nova tecnologia. Não sei. Provavelmente a mais evoluída de todas aqui, provavelmente deve ser a Cyberpunk, tá? Que ela usa cristais. Mas não sei, cara. Francamente, como eu digo para vocês, nós não temos fontes. É simples, não tem biblioteca de concreto pegando fogo. Simplesmente biblioteca sendo demolida. As pessoas demolindo a biblioteca, alegando que a biblioteca ela não está dando mais lucro para o governo e colocando, sei lá, show de Anitta financiado com milhões de reais. Então, as bibliotecas que deveriam ter as nossas referências sumiram. Não temos mais nada. Então, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Então, esse é o vídeo que eu explico para vocês sobre as tecnologias, tá? Para você poder entender melhor, tá bom? Vou ficando por aqui e lembra de assistir o outro vídeo, tá? Tem um compilado de vídeo no canal, tá? Um compilado de vídeo. Você assista aí e tem mais vídeo para você, tá? Eu publico 3 vídeos por dia. Dá uma olhadinha que você vai encontrar aí. Forte abraço!